Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori e o Santos está classificado, está nas oitavas de final, vencemos o Coritiba por 3-0. Num jogo muito bom, muito bom do Santos, ainda que o primeiro tempo não tenha saído os gols, mas o Santos já mostrou domínio. No segundo tempo, o Santos transformou esse domínio em resultado. O Santos está classificado 3-0 com sobra. Um excelente jogo, uma excelente partida. Então, hoje é dia de comemorar, hoje é só alegria. E no mais, se inscreve aí no canal. Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aí e dá essa força. E muito obrigado a todos os nossos inscritos. Muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos, que acompanham, que comentam, que compartilham, que deixam like. Por favor, continue ajudando a gente. E no mais, só alegria, só comemorar, porque o Santos venceu 3-0 sobre o Coritiba. Muito mais comemoração hoje do que mais análise, mas a verdade é que o Santos, desde o começo da partida, foi muito bem. Buscou o gol, o Coritiba entrou com essa postura que a gente imaginava mesmo que entraria, né? Uma postura mais recuada, buscando se aproveitar da vantagem que tinha conseguido aqui no Paraná. E um Santos que entrou com a mesma escalação que foi contra o Cuiabá. Então, João Paulo, Madison, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Goulart, Johan Julio, Marcos Leonardo e Léo Batistão. De novo, essa entrada do Ricardo Goulart aí como... Desculpem a garganta. Do Ricardo Goulart como esse meia, né? E, de novo, essa questão do Ricardo Goulart tentando ser esse meia que ele mesmo disse que é, na entrevista pro GE, e que não vem sendo a boa posição dele. Eu acho até que o Ricardo Goulart não tá tão ruim quanto esteve nos jogos anteriores, mas ele ainda destoa muito do resto da equipe na questão de movimentação, na questão de velocidade, de intensidade. Eu consigo entender alguns momentos de lucidez do Ricardo Goulart, inclusive ele teve o passe para o gol anulado, bem anulado, do Marcos Leonardo no primeiro tempo. Ele teve uma outra jogada que eu acho que foi um passe bom, ainda no primeiro tempo, mas ainda assim muito pouco, muito menos intenso, né? Na hora de correr para marcação, na hora de articular a jogada, ele não tem essa velocidade, ele não tem essa intensidade. Ao contrário do Rodrigo Fernandes, que acho que hoje foi o melhor jogador em campo do Santos. Que jogadorzaço que foi o Rodrigo Fernandes hoje, espetacular, marcou gol, mas além disso fechou o meio de campo, então assim, excelente. Acho que o Rodrigo Fernandes foi a cereja do bolo desse time hoje. Mas então, falando um pouco de como que foi a partida, o Santos começou pressionando o Coritiba, pressionando bastante, mais um Coritiba bem fechado, o Santos não conseguindo articular jogadas, tentando muito pelo lado do Lucas Pires, com o Johan Julio trabalhando nessa lateral esquerda, nessa ponta esquerda, mas não conseguindo. O Santos não conseguia articular a jogada, tentava alguns cruzamentos que não deram certo. Alguns cruzamentos, inclusive, deram certo, mas o Santos acabou não conseguindo finalizar. Então teve uma finalização muito bom, um cruzamento muito bom pro Léo Batistão, que ele cabeceou para fora. Teve outro que o Zanocelo chegou um pouco atrasado, e aí o cara do Coxa tirou, bateu na barriga dele e saiu. Enfim. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, para não dizer que só o Santos jogou, o Coritiba chegou num cruzamento muito bom, e aí de novo aquela nota que a gente sempre dá da questão da marcação do Santos. Novamente o Madison deixou um pouco de espaço nas costas dele, né, na nossa lateral direita, e de lá saiu um cruzamento em que acho que foi o lateral do Coxa, inclusive, que teve espaço para marcar, ele até chegou inteiro, né, para cabeçada, mas não conseguiu cabecear. Foi a sorte, seria uma cabeçada muito perigosa. Mas essa foi a tônica do primeiro tempo do Santos. O Santos dominante, mas que não conseguia exatamente articular. A boa jogada foi essa jogada exatamente do gol anulado do Marcos Leonardo, que de fato estava, nada o que discutir. Mas no geral o Santos não teve assim essa chegada ao gol efetiva, né? Apesar de fazer muitas jogadas, o Santos não conseguia se aproximar tanto do gol e nem levar perigo ao Muralha, que eu acho que nem fez defesa no primeiro tempo. No intervalo, o Santos inclusive teve muito mais posse de bola no primeiro tempo. Vou até pegar aqui o SofaScore.
Foram 64%, mas chegou até 70%, quase 75% de posse de bola do Santos. Lá pela metade do segundo tempo, o Coritiba conseguiu pegar a bola, manter um pouco mais de posse, mas também nada tão efetivo, até terem essa chance no final do primeiro tempo. O começo do segundo tempo, logo no começo, o Santos conseguiu o gol, 3 minutos de segundo tempo, num chute de fora da área. Foi uma jogada de bola parada, não sei exatamente se foi escanteio ou se foi uma falta, mas enfim, a zaga do Coritiba tirou parcialmente. Eu acho que é o Zanocelo que chuta de primeira, muito bem para a defesa do Muralha. E no rebote, o Marcos Leonardo, que está iluminado, está numa fase assim, como diria o outro, fede a gol. Ele está empurrando tudo que aparece para ele. Então, de novo, ele conseguiu quase sem ângulo. Essa foi uma bola mais difícil do que os últimos gols que ele marcou. Mas conseguiu empurrar pro gol, conseguiu fazer o gol. E aí tem a coisa de não ter VAR, né? Eu acho que é ruim que não tenha VAR. Se tivesse VAR, possivelmente a gente teria um pênalti marcado no primeiro jogo. Mas sem ter o VAR, tem essa vantagem de poder comemorar o gol na hora que ele sai. Então foi um lance que eventualmente o VAR chamaria, porque eu não sei qual jogador que era, mas que se agachou no chute no primeiro chute, né, no chute que deu rebote, que eu acho que foi do Zanocelo. Se tivesse VAR, talvez olhasse para esse jogador e fosse rever e ele estaria em posição de impedimento e teria atrapalhado o goleiro, enfim. Acho que tudo seria válido, mas não tendo VAR, a graça é que na hora que o juiz apontou pro meio e o bandeirinha correu pro meio, acabou. Não tem mais o que ficar na expectativa. Então já deram o gol do Marcos Leonardo, maravilha. E 10 minutos depois, aos 12 minutos do segundo tempo, o Goulart saiu para entrar um Angulo. E aí o time acabou melhorando, porque o Goulart realmente não estava entregando intensidade, não estava entregando o que o time precisava, velocidade, enfim. O Coritiba fez algumas mudanças também. O Muralha acabou tomando amarelo um pouco tempo depois, só por 15 minutos do segundo tempo, por já estar fazendo cera, então meio que dava a ideia de que o Coritiba não iria se lançar ao ataque e buscar aí o gol da classificação. Só que logo em seguida, aos 16 e aos 19 do segundo tempo, o Santos conseguiu fazer 2 gols e facilitar bastante o caminho, né? Eu não acho que tivesse liquidado, mas facilitou bastante. O primeiro foi um golaço, mas um golaço do Madison, mas não pelo gol em si, a finalização foi boa, foi competente, foi de cabeça, mas a jogada toda teve alguns momentos muito bonitos, que começou num passe muito bem feito do Zanocelo pro Lucas Pires correndo nas costas da defesa. E aí uma coisa que o comentarista do Amazon Prime, que não sabia muito do Santos, mas chamou a atenção, que é que o Johan Julio puxou a marcação no meio, abriu espaço, e de fato a lateral esquerda do Santos meio que se abre nesse lance. O Lucas Pires pegou e teve tranquilidade para olhar e mandar exatamente aonde o Madison poderia cabecear para finalizar. E então, golaço, a jogada foi muito bonita. E 3 minutos depois, uma bola sobra pro Léo Batistão, que meio que dá uma embananadinha com a bola, recua um pouco pro Rodrigo Fernandes. E aí, como já dissemos, o Rodrigo Fernandes já vinha fazendo uma partida muito, muito boa, fechando o meio de campo, não dando espaço pro Coritiba fazer aquela articulação que normalmente leva a perigo pro Santos, de aproximação da área. Então o Rodrigo Fernandes já estava sendo muito seguro nesse sentido, consegue pegar a bola, leva um pouquinho em direção à entrada da área e bate, tirando do Muralha, um golaço também. E aí 3-0 o Santos pôde acalmar, ficou bem mais tranquilo. E aí não era o Bustos hoje, né? Era o... eu não consigo lembrar o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá marcando o Bustos, mas é o... Enfim, o auxiliar do Bustos, que eu não vou lembrar o nome. Começou a fechar mais o time. Então colocou o Sandro e o Juan, tirou o Batistão e o Johan Julio. Os dois jogaram muito, muito bem. Tem um amarelo meio controverso que o Lucas Pires tomou. Aqui no SofaScore tá marcando, mas nos outros não achei. Então eu não sei se o Lucas Pires tomou e o treinador também tomou, o treinador do Coritiba, ou foi só o treinador do Coritiba, ou foi só o Lucas Pires. Mas de qualquer forma, o SofaScore está marcando
Um amarelo pro Lucas Pires por enrolar o jogo, demorar para bater o lateral. Rodrigo Fernandes por uma confusão que teve. E aí começou a ter uma certa discussãozinha, assim, dar aquela enrolada no jogo. E aí aos 39, 40 do segundo tempo, as últimas substituições do Santos saíram o Zanocelo e Rodrigo Fernandes para entrar o Camacho e o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan ainda até conseguiu pegar na bola. O Camacho ainda deu um chute no final do jogo, nada demais. Mas o Felipe Jonathan conseguiu pegar a bola, não conseguiu fazer jogadas. E aí no final era para ter dado mais uns acréscimos. O juiz acabou terminando um pouquinho antes porque começou a dar confusão, teve falta pro Santos, enfim. Fim de jogo, Santos classificado, é isso que importa. Eu vou até dar uma conferida aqui. Então ainda não foi marcada a data, mas vai ser sorteio para definir as oitavas de final. Eu acho que já é aquele sorteio em que todo mundo pode pegar todo mundo. E já estão quase todos os times definidos. Já tem 14 dos 16 clubes definidos. O Santos, felizmente, está entre eles. Já se classificaram América, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Botafogo, Ceará, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo, além de Bahia e Cruzeiro, que são os times da Série B. E ainda falta Atlético Mineiro e Brasiliense, que o Atlético Mineiro deve se classificar, já venceu o jogo por 3-0. E Bragantino e Goiás, que o Bragantino deve se classificar porque venceu por 2-1 o Goiás em Goiás. Então são os possíveis adversários do Santos aí nas oitavas de final, que, lembro, vai ter sorteio. Parece que a data, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que vai ser nos dias 22 e 23 de junho, que é quarta e quinta-feira. Os jogos de ida, né? Então ainda tem bastante coisa para ser definida. Mas já são adversários bem mais complicados para o Santos nessa próxima fase, nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Muitos jogos complicados. Quase todos os times que passaram são os times da primeira divisão. E os outros dois são da segunda, né? Então ninguém da Série C, da Série D conseguiu a classificação. Tem o Brasiliense ainda, né? Mas o Brasiliense possivelmente também não conseguirá. Mas o importante é que o Santos está lá, está nas oitavas, garantiu os 3 milhões que eram a premiação pela classificação e pode ficar mais tranquilo para viajar para Goiás agora no fim de semana, quando o Santos enfrenta o Goiás fora de casa. Vai ser um jogo interessante para ver algumas coisas desse time do Bustos. Mas isso a gente discute mais no pré-jogo que a gente vai fazer no sábado, porque o jogo é só domingo. Fazendo aquele clássico jogador é jogador, tivemos o João Paulo que, tranquilo, teve pouquíssimo trabalho, assim, um chute de longe, um escanteio que ele cortou dando soco, enfim, mas um dia que o João Paulo não teve que trabalhar. Isso tem se tornado uma frequente, né? Então o Santos, à medida que vem melhorando as atuações, não tem dado tanto trabalho para o João Paulo, e é excelente. O Santos que está aí com 3 vitórias seguidas, uma coisa espetacular. Muito tempo que o Santos não conseguia isso. Então, João Paulo tranquilo hoje. Falando das laterais, Madison e Lucas Pires. Inclusive o Sofascore aqui tá dando mais nota pro Madison. Eu acho que o Madison ele tem essa coisa de não saber direito o que fazer com a bola, mas hoje ele não errou tanto na marcação, apesar de eu achar que ele deu espaço no lance de mais perigo do Coritiba. Mas marcou o gol, tava lá presente. Ele não acerta na hora que tem que dar o passe, assim, mas marcou o gol, então ponto pro Madison. E o Lucas Pires também excelente, deu o cruzamento pro Madison. Eu acho que é um jogador que hoje ele foi muito acionado e até por isso ele teve muito erro. Então ele teve um chute que ele tentou no primeiro tempo que não teve muito fundamento, alguns cruzamentos que não deram certo, mas é um jogador muito, muito precioso. Acho que ele é um jogador importante nesse time. A evolução do time passa por uma melhora dele, então excelente o Lucas Pires, que continue nessa fase. Dupla de zaga muito bem hoje. O Bauerman teve um lance que eu inclusive não comentei no primeiro tempo para não zicar, mas ele fez uma proteção de bola assim espetacular, se antecipou o cara, porque o Santos estava nessa de avançar porque precisava do gol, deixou espaço, seria um contra-ataque bastante perigoso do Coritiba. O Bauerman fez a cobertura certinha, protegeu a bola, cercou o cara, então foi excelente, um jogo muito bom do Bauerman. O que passou por ele tirou. Velasquez também foi seguro. Enfim, hoje a zaga
tirando esse lance específico que me preocupou mais, o resto da zaga foi muito bem. Até porque o Coritiba mesmo não teve tanto esse ímpeto. E só quando tava perdendo já de 3-0 que tentou fazer alguma coisa, mas mesmo assim não teve competência para manter a bola no ataque. Então acho que a zaga foi bastante segura. O Zanocelo, se ele deu o chute, então ele já participou do primeiro gol e ele começa a jogada do segundo gol. Então acho que o Zanocelo vem tendo boas atuações. E eu acho que quando o Goulart sai, ele tende a melhorar, ele tende a ganhar espaço, correr mais, enfim. Eu acho que o Ricardo Goulart acaba atrapalhando o time um pouco nessa questão de posicionamento também. Mais uma nota positiva do Zanocelo. Rodrigo Fernandes dispensa comentários, o melhor jogador. Fechou tudo atrás, ajuda a sair, a começar a jogada. Ainda marcou um golaço. O Rodrigo Fernandes hoje, melhor jogador da partida. Em contraposição ao Ricardo Goulart, que de novo, né? Ainda que eu não ache que ele tá tão lento quanto ele estava nos primeiros jogos, ele continua sendo assim um jogador que tem uma rotação muito abaixo dos outros. Ele acaba atrasando muito o time, atrasa as jogadas, ele não tem esse passe agudo. Ele até tentou um lance que eu achei muito interessante, ele fez um desvio de cabeça para ganhar na corrida, só que ele obviamente perdeu na corrida do cara do Coritiba. Então eu consigo ver uma questão de melhora assim, um pouco no entrosamento, um pouco até assim, na questão de posicionamento do Ricardo Goulart. Mas a intensidade dele está muito abaixo ainda. Vamos torcer para que isso melhore com o passar dos jogos, né? Johan Julio correu bastante. Achei que ele foi bem, assim, ele tem até uns dribles muito, muito bons. Como eu disse no segundo gol, né, a nota do comentarista da Amazon Prime, ele puxa a marcação, então ele se movimenta bem. E já o Léo Batistão não foi o jogador que a gente viu no jogo passado, né? Ele até tentou esse protagonismo, mas teve até o lance que gera esse contra-ataque perigoso do Coxa. É um lance que o Léo Batistão tenta um cruzamento que vai totalmente errado, então hoje não era o dia do Léo Batistão. E o Marcos Leonardo, de novo marcando gol, de novo sendo importante, de novo sendo matador aí, marcou o primeiro gol. Então é um jogador que está se destacando, ele está numa fase iluminada e espero que continue assim para todo sempre, amém, enquanto estiver no Santos. Falando dos jogadores que entraram, o Ricardo Goulart saiu para entrar o Angulo deu mais mobilidade, o Angulo achei que entrou bem, ele tem voltado um pouco para chamar jogada, então ele não está sendo esse centroavante parado como achamos que seria. Tentou esticar umas bolas, gostei do jogo do Angulo, apesar de dessa vez não ter feito gol, mas todo jogo que ele entra quase ele marca. De qualquer forma ele ajudou, achei que ajudou taticamente no time. Acho que não foi coincidência que os outros gols saíram logo depois da entrada dele. E aí, eu achei que o Juan tá melhorando nessa função, ele tá menos centroavante paradão também, então ele não tá sendo assim... Não é como se você colocasse Juan, Angulo e Marcos Leonardo todos ao mesmo tempo, matasse o time porque ficassem 3 centroavantes. Eles não estão sendo todos esses centroavantes fixos, assim, né? Não estão só fazendo pivô na frente. Eu acho que o Juan também é prova disso. Ele tentou um ou outro drible, mas ele é um jogador que, se estiver em campo junto com o Angulo e com o Marcos Leonardo, os outros eles vão conseguir se entender mais ou menos e deixar o Juan no espaço dele e o Angulo movimentando mais, assim. Gostei. Entrou o Sandri, né? O Sandri que já entrou para fazer essa função defensiva. Não teve que aparecer muito, acho que é bom, o Sandri tá voltando aquele ritmo e ele é um jogador com muita capacidade. Então, de novo, é ótimo que ele entre num jogo que tá 3-0, só para controlar. O Santos também não tomou mais gol, não tomou mais sufoco. Então, boa participação do Sandri também. Camacho, Felipe e Jonathan, acho que não tiveram tempo, apesar do Camacho, de novo, ter feito uma finalização que, enfim, isolou a bola, mas beleza, tava 3-0. Felipe Jonathan até pegou mais na bola, ele até pareceu mais, só não conseguiu fazer nenhuma jogada, né? De novo, acho que falta um pouco de entrosamento do Felipe Jonathan com esses jogadores que estão compondo o ataque do Santos agora. De qualquer forma, a superioridade do Santos foi muito boa, tanto que nas estatísticas o Santos teve mais posse de bola, que é uma coisa que não vinha acontecendo no Brasileiro, teve mais finalizações e mais finalizações no gol, foram 6 no gol contra 1 do Coritiba. Então eu acho que é um time que tá melhorando. Ele, assim, a gente cobrou tanto, né? Pediu tanta evolução. Eu acho que é um time que está evoluindo. O Bustos está sabendo jogar em casa.
Resta saber como ele montará o time fora, principalmente nesse jogo do Goiás, que é um adversário que não é assim um dos favoritos do campeonato. Então vamos ver como é que ele vai montar esse time, até porque eu acho que é quarta-feira que vem, ou é na quinta, mas talvez seja na quarta. Tem meio que a decisão contra o União. Acho que é terça. Não é terça porque o jogo do Santos é domingo. Mas vai ter a decisão contra o União La Calera. Então, mais um jogo aí importante, né? Um jogo fundamental para as pretensões do Santos. E para o Santos continuar nesses campeonatos, né? Continuar vivo na Copa do Brasil como conseguiu, continuar vivo na Sul-Americana. Depende de uma vitória contra o União La Calera aí em casa, que me parece bastante possível, não é nada absurdo. Até pelo que o Santos vem conseguindo jogar estando em casa. Então, comemore, torcedor santista, mais um dia de felicidade aí que o Bustos nos proporciona na Vila Belmiro, uma Vila Belmiro bastante cheia, né? Faltou aqueles donos de cadeira como sempre, mas os ingressos à venda foram todos vendidos. Teve aquela festa do lado de fora do estádio, coisa maravilhosa. Então, foi a Vila como o santista gosta e foi o time jogando do jeito que o santista gosta. Então, uma excelente noite para todos nós. E só um comentário, eu acho que é um time, esse time do Santos que o Bustos tem encontrado, tirando o Goulart, são jogadores que parecem gostar muito de estar jogando no Santos. Coisa que a gente não via, por exemplo, no Marinho, nos últimos jogos. Alguns jogadores, assim, que normalmente vêm... Até os jogadores que meio que forçam a saída, tipo o Caio Jorge, assim. Então, os jogadores parecem estar muito felizes de estar em campo com o Santos. Tanto os estrangeiros, como o Johan Julio, como o Rodrigo Fernandes, como o Velasquez, e também os outros jogadores, né? O Léo Batistão, que é santista, o Marcos Leonardo, que é da base, o Zanocelo, que veio de um time menor, o Bauerman, que veio do América, o Lucas Pires, que é da base, o Madison, enfim. Todos esses jogadores parecem estar muito, muito satisfeitos, né? Muito realizados de estarem jogando com a camisa do Santos, e isso eu acho que se reflete no desempenho do time e no resultado. Então, termino aqui minha análise falando disso, que é uma coisa que tranquiliza muito o torcedor, que dá o ânimo pra gente continuar acompanhando o time e, inclusive, continuar aqui no canal. Então, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo. Muito felizes com a classificação. Vai ter mais Copa do Brasil pro Santos, vai vir pedreira com certeza, só tem time grande agora. E que o Santos consiga seguir aí na competição, sendo forte em casa e competitivo fora de casa, que é a chave para seguir firme nessas competições de mata-mata. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, como sempre digo, se inscreve no canal, dá essa força, dessa ajuda, e no mais, deixa um like, compartilha, comenta aí o que você achou da partida, se você assistiu, comenta aí seu grito de felicidade, enfim, comemore com a gente, porque aqui todo mundo tá muito feliz com o Santos, e no mais, pra cima deles. Abraço!